Olá, hoje é dia de falar de True Crime por aqui. Eu separei 5 minisséries documentais da Netflix pra gente conversar hoje. Pra quem não me segue no Instagram, que é Maria Clara Gazar, vai estar aqui aparecendo pra vocês o arroba, pra vocês me acompanharem por lá também. Lá eu postei um GTV falando sobre essas 5 minisséries documentais e lá eu coloquei um pouquinho dos trailers e falei um pouquinho sobre do que se trata cada uma delas na legenda. Hoje eu vou completar esse vídeo do IGTV falando a minha opinião e o porquê que são os meus favoritos. Todos eles abordam uma questão muito maior do que só apenas os casos de true crime em si. É toda uma questão maior e por isso que eu gosto bastante desses documentários e eu vou estender um pouquinho mais essa conversa aqui pro YouTube e a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. AudioMarco.com. Vamos começar falando sobre o Conversando com o Assassino do Ted Bundy. A gente vai acompanhar o Ted Bundy dando essa entrevista para esse jornalista no corredor da morte. Ele estava no corredor da morte já e ele resolve abrir o jogo e falar sobre os seus assassinatos. O Ted Bundy foi um dos maiores serial killers que a gente conhece. A mídia foi muito sensacionalista em cima dele, principalmente porque ele quebrou esse estereótipo criado de que um serial killer tem uma certa identidade, uma certa cara. O Ted Bundy era uma pessoa muito carismática, tinha aquele charme, conseguia manipular muito bem as pessoas, ele era bonito, então ele quebrava esse estereótipo de pessoa horrível. A polícia tinha todo um cuidado com ele, por mais que ele tivesse assassinado mais de 30 mulheres. Então ele fugiu 2 vezes. A gente tem essa questão social muito forte nesse documentário de até que ponto a polícia deixou isso acontecer, sabe? Deu muita abertura pra ele, e porque ele é charmoso, porque ele era educado. Então a gente tem essa questão maior de o porquê que todo mundo caía nas graças do Ted Bundy e muitas das pessoas não acreditavam que ele era o assassino só porque ele tinha um rostinho bonito. Inclusive temos muitas problemáticas nessa questão, porque muitas mulheres acabavam se apaixonando por ele. Ele recebia muita carta de pessoas falando que queria casar com ele, que ele era maravilhoso, que sabia que ele era inocente, sendo que ele não era inocente, não é mesmo? A gente tem toda essa questão social muito maior envolvida nesse documentário e a gente se para questionar os nossos julgamentos, e isso é uma questão muito legal que eu gosto que esse documentário traz à tona, mas eu acho que essa minissérie traz com a gente essa questão maior de julgamento que a gente faz de outras pessoas, o que a gente espera de uma outra pessoa pela aparência. Então é por isso que acabou se tornando um dos meus documentários favoritos, porque eu acho que traz essa questão muito forte. Eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, pelo menos, de até que ponto a gente condena uma pessoa pela aparência ou não. Próxima série que eu vou falar pra vocês é Don't Fuck With Cats, que é um nome horrível. Eu vou começar falando sobre esse nome ridículo, porque, cara, quando lançou esse documentário, essa série documental, na verdade, por que eu vou assistir uma série com esse nome? Tipo, não dá pra levar a sério esse nome. Eu acho um nome péssimo, realmente péssimo, principalmente porque eu acho que esse nome menospreza muita coisa. Don't Fuck With Cats conta pra gente a história de Lucas Magnotta, que foi um cara que começou fazendo vídeos na internet matando gatinhos. Ele mata esses gatinhos, só que a coisa vai evoluindo muito mais até o ponto que ele mata uma pessoa. A gente tem toda essa questão social em cima disso, porque apesar de ser um caso muito brutal, as questões que ele enfrenta e o meio que o porquê que ele tá fazendo isso. Só que esse documentário pra mim traz muito a questão do linchamento social, o famoso cancelamento. Eu acho que é uma minissérie que se tornou uma das minhas favoritas por causa disso, porque a crítica de linchamento social e pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos
é muito importante a gente discutir, sabe? Eu acho sim que a gente sempre tem que se manter informado, tem sempre que saber aonde ir e saber que tipo de pessoa nós apoiamos ou não. Eu acho sim isso. Só que eu acho que a partir do momento que você quer fazer justiças com as próprias mãos, sendo que você não é ninguém pra fazer esse tipo de coisa, aí mora o problema, sabe? Eu entendo que nesse caso algumas pessoas realmente ajudaram a polícia a encontrar este cara, mas quantas pessoas foram danificadas neste caminho, sabe? Porque não é todo mundo da internet, na verdade 90% da internet, 99% do mundo da internet é bem cruel. É só você falar um A ao contrário que já vem a cultura do cancelamento, que isso é ridículo, eu já falei milhões de vezes disso, que eu não gosto dessa cultura de cancelamento, eu acho que isso não dá abertura pra conversa, enfim, isso aí é uma outra história, porque a gente está falando aqui de um assassino, não é mesmo? Então, nesse caso do Don't Fuck With Cats, era muito importante a polícia investigar isso, e é muito bom que as pessoas da internet levaram isso pra polícia, tá? Isso foi muito importante porque as pessoas que assistiram o vídeo, porque ele publicava os vídeos do assassinato na internet. Então, a partir do momento que você publica isso e as pessoas veem e acreditam e levam isso pra polícia, aí sim é uma coisa boa, tá? Boa no quesito a pessoa está sendo investigada, está sendo procurada. Mas agora, a partir do momento que você vê aquilo, não leva pra polícia e quer fazer justiça com as próprias mãos, aí sim que eu acho bem errado e uma linha tênue aí que você mesmo pode cruzar. Essa série documental traz pensamentos muito pertinentes com essa questão de perseguição social, de perseguição de mídia, de linchamento gratuito, sem provas concretas. Eu acho isso muito importante a gente parar pra pensar sobre isso, e é por isso que além de ser um caso totalmente bizarro, tá, sobre esse cara, então, além de ser um caso totalmente bizarro, ele é bizarro mesmo, mas eu acho que essa questão que a minissérie traz sobre linchamento social é muito forte, muito importante, e por isso que se tornou uma das minhas favoritas, e pra ser bem sincera, eu só fui ver esse documentário depois de muito tempo por causa do nome, porque pra mim, Don't Fuck With Cats é um menosprezo. É um menosprezo pra pessoa que foi morta, é um menosprezo pra todo esse linchamento social que ocorreu com essas pessoas que foram culpadas injustamente. Pra mim é um menosprezo e por isso que eu detesto o nome dessa minissérie documental, mas ela, querendo ou não, ela traz esse questionamento. Eu acho que esse questionamento é muito importante a gente fazer e por isso que essa série está na minha lista. Um documentário mais recente que eu vi foi Mistério e Morte no Hotel Cecil. É uma série documental sobre o desaparecimento da Elisa Lam. Esse caso em si foi totalmente... é muito bizarro essa questão toda desse desaparecimento e eu gostei muito da minissérie porque ela fecha essa história de uma maneira muito bonita, na medida do possível, né, porque temos uma tragédia aí, mas ela traz essa questão de questões mentais e até que ponto você leva a sério isso ou não. Ela explica exatamente o que aconteceu com a Elisa Lam. Eu acho que se você não viu, eu acho que se você sai do documentário e não entendeu ainda o que aconteceu com ela, vê de novo, porque você viu errado, porque eles deixam realmente muito claro o que aconteceu com ela, com base em evidências, como sempre eu falo pra vocês, isso é muito importante. É muito sensível a série, porque além dessa questão mental, dessas questões mentais de saúde mental que essa série traz, ela traz também algumas reflexões sobre pobreza, sobre querer que certa classe social suma, fingir que não vê, sabe? Então eu acho que é muito importante algumas questões que estão dentro desse documentário, além do caso da Elisa Lam. Porque o caso dela, querendo ou não, é muito intrigante e acaba sendo interessante para o espectador, não é mesmo? Porque a gente fica curioso para saber o que aconteceu. Isso é meio mórbido falar, porque a gente está se tratando de uma pessoa desaparecida e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cara, porque pessoas amavam ela, ela tem toda uma família por trás, então a gente sempre tem que tomar esse cuidado e eu acho que a série trouxe muito esse lado mais sensível
pra morte dela. Eu acho que honrou muito a família e respeitou muito essa questão. Eu acho que é uma série muito boa nesse quesito. Eu gosto bastante dessa série e eu realmente indico pra vocês. A quarta minissérie documental que eu tenho pra falar pra vocês é sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, que foi aquela garotinha que sumiu em 2007 lá em Portugal. Esse caso, gente, esse caso continua em aberto, inclusive, a Madeleine nunca foi encontrada e todo esse mistério por trás parece que está chegando ao fim. Temos algumas notícias sobre isso, saiu umas notícias sobre isso ano passado. Eu gosto muito dessa minissérie porque ela expõe totalmente o trabalho ridículo da polícia, porque a polícia fez um péssimo trabalho nesse caso e eu acho sinceramente que se a polícia tivesse levado mais a sério esse caso, ela já teria sido encontrada, tá? Eu realmente acho isso. O despreparo foi muito grande mesmo. Não sei o porquê, porque eles estavam numa colônia de férias, então acho que as pessoas não estavam muito preparadas pra isso, pra esse tipo de crime naquele local. Não sei muito bem o que acontece, mas eu acho sim que o trabalho pecou demais. O trabalho da polícia pecou demais. E você vê esse documentário e você realmente não acredita no que tá vendo. Tem uma parte em si do documentário falando sobre o retrato falado do possível homem que raptou a criança Madeleine. É um círculo. Eu vou deixar o retrato falado aqui pra vocês falarem que eu não tô mentindo. É esse o retrato falado que a polícia divulgou nos jornais. Não dá pra levar a sério isso, e essa questão maior que o documentário traz, pra mim, é essa crítica da polícia mesmo, do trabalho podre, falando bem em português, claro, porque foi um trabalho medíocre da polícia. E sim, o caso ainda está aberto e sim, temos pessoas maravilhosas que trabalham com isso e que resolvem crimes, eu sei disso, mas nesse caso o trabalho foi medíocre e eu acho sim que se a polícia não tivesse colocado uma certa ideia na cabeça e seguido teorias das conspirações para que aquela narrativa se encaixasse na fantasia dela, eu acho que Madeleine já teria sido resgatada e, sabe, o caso teria sido solucionado muito mais cedo. Porque como se trata de um caso de desaparecimento, eu acho sim que a gente tem que continuar falando sobre esse caso até ter uma solução, sabe? Um suspeito, ter algum tipo de solução, porque alguém em algum lugar sabe de alguma coisa, sabe? Então, essa questão desse caso eu acho muito importante e essa questão do despreparo policial ficou muito forte dentro desse documentário e é por isso que se tornou também um dos meus favoritos e por isso que eu estou indicando aqui pra você. E o último, mas não menos importante, é o Night Stalker, também da Netflix, que vai tratar sobre o Richard Ramirez, que foi um serial killer que calhou de se encaixar dentro do estereótipo de serial killer. Então todo mundo que acabou cruzando, infelizmente, o caminho com ele e sobreviveu, falou que ele tem essa atmosfera de demônio, de Satanás, adoração ao demônio, sabe, essas coisas que normalmente as pessoas acabam ligando com serial killers e tudo mais. Acabou que ele tem esse estereótipo, mas isso não deixou de algumas mulheres mandarem cartas de amor pra ele. Temos algumas pessoas que idolatram ainda hoje o Richard Ramirez. Apesar dele ter esse estereótipo físico de serial killer, ele não tinha um modus operandi, então não importava sexo, não importava raça, não importava idade, ele matava quem desse na telha e por isso dificultou muito o trabalho da polícia. Eu acho que essa série do Night Stalker fala um pouquinho sobre todas essas questões dos outros, tá? Eu acho que realmente o Night Stalker vai fazer um compilado de tudo o que aconteceu. Então temos o linchamento da mídia, então temos uma mídia sensacionalista que fala abertamente, que criou fatos só para entreter o público. Temos a polícia tentando fazer um trabalho e tentando encontrar um serial killer que não tinha um modus operandi próprio. Temos esse cara que, de certa forma, era
aquele estereótipo de bad boy, então acabou que muitas pessoas idolatravam ele. Também temos essa questão social de pessoas de uma comunidade mais pobre, enfim. Eu realmente acho que esse é um compilado muito bom de todas as questões das outras minisséries, por isso que eu estou falando aqui por último, porque ele engloba todas as questões das outras minisséries. O Night Stalker também é muito sensível com as vítimas, então ela vai tratar com muito carinho e compaixão. É realmente muito sensível, eu gosto bastante dessa minissérie, eu achei que faz um jus muito grande ao gênero de true crime. E é muito sensível o jeito que eles trataram essas vítimas, eu gostei bastante, eu achei muito respeitoso e muito sensível essa questão toda. Então por isso que eu estou aqui indicando pra vocês Night Stalker. É isso, gente, essas foram as minhas minisséries documentais favoritas. Claro que eu já vi muito mais, eu sou a louca do true crime e minisséries documentais. Eu sempre tô postando lá no meu Instagram o que eu tô vendo e comento pra vocês um pouquinho mais nos meus stories sempre também, então já me segue por lá pra não perder nada. E é isso, gente. Me deixa aqui embaixo nos comentários quais são as suas minisséries documentais favoritas. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, porque tem sempre vídeo novo por aqui. E obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.